Vamos iniciar a explicação das formas de seleção de objetos, tá? Então, eu vou pedir que vocês abram lá na pasta exemplos, exemplos de comando, o arquivo exemplo de seleção de objetos, tá? É nesse arquivo que nós vamos fazer a explicação dessa forma de seleção. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Nós vamos começar a trabalhar aqui, nessa segunda parte aqui, onde eu tenho selecione com clique simples, tá? Vários comandos do AutoCAD possuem seleção de objetos, né? A gente viu isso no comando Erase, né? Um dos primeiros comandos de modificação que a gente viu, aonde quando a gente entrava no Erase, ele logo pedia selecione os objetos, nesse caso os objetos que a gente vai apagar. E nós trabalhamos inicialmente com a seleção simples, né? Então eu clicava nos objetos que eu queria, no caso, apagar. Quando eu dava Enter, esses objetos eram apagados. Então esse exemplo aqui é o exemplo do clique simples. É a forma mais simples que você tem de selecionar objetos no AutoCAD, é clicando. Mas aí você vai falar assim, poxa, mas eu tenho um desenho tão grande, eu vou ter que clicar em cada objeto, né? Por isso que a gente tem outras maneiras de selecionar. Então, esse clique simples nem sempre vai ser satisfatório para a gente poder utilizar, tá? Então, nós vamos focar aqui, ó, em outro exemplo. O exemplo do Select All, tá? Que eu selecione tudo, tá? Eu poderia aqui no meu Erase, né? E aí eu vou focar bem aqui para vocês, ó. Poderia aqui no meu Erase, na seleção de objetos, lá na linha de comando, digitar a palavra All, né? E aí ele selecionaria todos os objetos. Na verdade, ele não está selecionando só esses objetos. Ele está selecionando, ó, todos os objetos do arquivo, tá? E aí, se eu desse Enter nisso aqui, ele apagaria todos os objetos que eu selecionei. Ou seja, ele apagaria All, né? Todos os objetos. Essa é uma segunda maneira que eu tenho de selecionar os meus objetos. Eu posso selecionar todos os objetos, né? E aí você vai falar para mim, poxa, mas naquele Select Object, ele não tem opções para mim, né? Ele tem sim, tá? O Select Object, ele possui várias opções. Eu posso selecionar os objetos dentro do comando, como a gente viu aqui, ó, eu entro no Erase, quando ele me pede Select Object, eu seleciono, tá? Ou eu posso chamar o comando Select, fazer a seleção que eu quero e depois entrar no comando que eu estava usando, que aí no caso é apagar. Quando eu faço essa inversão, o comando não vai mais me pedir seleção de objetos, tá? Quando eu entro aqui no Select e eu faço a minha seleção de objetos, ok? E aí eu determino que essa seleção que eu fiz é a seleção que está no Select Objects, tá? Vou desmarcar aqui. Isso faz com que, quando eu entre lá no Erase, eu posso usar essa seleção que eu determinei no Select Objects. Eu posso ter isso sendo utilizado, ok? Ou faço a seleção normalmente quando eu entrar no comando, tá? E aí, de qualquer forma, para me dar uma olhada aqui nas opções desse Select, né? Basta eu informar para ele ali embaixo uma seleção que não existe, tá? Aí ele vai me dizer que não existe e vai me mostrar as subopções lá do Select. Então, você vai conferir lá que você tem a seleção da forma Window, você tem a seleção Last, Crossing, Box, All, Fence, W Polygon, C Polygon, Group, ADD, Remove, Multiply e outras mais, ok? Essas são as opções ali que a gente tem. Bom, como vocês viram, o All faz parte
tá? Então, eu não preciso entrar no Erase e ter o AL ali para saber que ele existe como opção. Eu não preciso entrar no Erase e ter ali o Window para saber que ele é uma opção de seleção. Ok? As opções elas já existem. Então, quando eu uso aqui no Erase, por exemplo, o AL, ela já existe. Então, ele vai selecionar tudo, porque essa opção já existe. Tá? O que a gente vai fazer aqui é tomar conhecimento dessas opções. Tá? Então, como a gente viu, o clique simples é a forma mais simples de seleção. Tá? E agora eu tenho a opção AL, que eu também posso digitar e ele selecionar todos os meus objetos. Uma segunda maneira de se trabalhar aqui, ou terceira, como quiserem, é a seleção no modo Last. Last significa o último objeto, tá? Então, eu posso, por exemplo, aqui, ter desenhado aqui o meu objeto, ó, tá? Vou usar esse como referência. Posso ter desenhado um objeto ali em cima, tá? E aí, quando eu entrar no modo de seleção, por exemplo, o Erase, eu posso usar aqui o L de Last, e ele vai selecionar aqui, ó, o objeto que eu desenhei aqui em cima, que foi o último objeto que eu desenhei, tá? Então, essa seleção aqui no modo Last, ela faz com que você selecione o último objeto desenhado. Tá? E aí cabe a gente, na hora de utilização, ver qual dessas maneiras de seleção é mais útil ali no momento, tá? Já que a gente tomou conhecimento de que elas existem. Bom, vamos falar agora do ADD e do Remove, tá? Dentro da seleção de objetos, e eu vou continuar usando o Erase aqui por enquanto, tá? Eu posso fazer a seleção de 1, 2, 3 objetos, ou de todos os objetos, né, até agora, que a gente aprendeu que a gente pode clicar em cima, ou a gente pode colocar o AL e ele seleciona todos, né? E até se eu tiver desenhado algum, o último objeto eu posso selecionar usando o Last, tá? Mas e se eu, por um acaso, na minha seleção, eu quiser remover algum objeto daquela seleção que eu fiz, ou até mesmo acrescentar algum objeto àquela seleção que eu tenha feito, né? Aí a gente vai tomar conhecimento de mais duas opções, o ADD e o Remove, tá? Então, eu vou começar aqui pelo Remove. Nós temos aqui um grupo de objetos, eu vou usar o AL, né, para selecionar todos os objetos. Selecionei todos os objetos. Poderia ir clicando, tá? Vamos supor que esses dois objetos aqui, ó, eu não quero que faça parte dessa seleção. Para mim não perder tempo, eu usei o AL, selecionou tudo. Mas agora eu quero tirar dois objetos da minha seleção. Eu quero tudo, menos esses dois objetos, tá? Ainda na seleção de objetos, eu posso usar o Remove. E aí ele entra no modo de remover objetos, Remove Objects, tá? E eu vou clicar naqueles objetos que eu quero remover da minha seleção. Ok? Pode ser feito isso. Aí você vai falar assim para mim, poxa, mas eu sou uma pessoa muito indecisa, né? Então, eu removi aqueles dois objetos, mas eu quero um deles de novo ali na seleção. E agora, como é que eu acrescento novamente? Eu tenho que parar tudo, começar tudo de novo? Não. Dentro da seleção de objetos, dentro da remoção de objetos que está ali, você pode voltar a adicionar. É só você colocar ali o ADD e aí você volta a incluir objetos naquela sua seleção. E aí você clica de novo naquilo que você quer, né? Ou seleciona de uma das outras maneiras, Last, ou outras que a gente vai aprender ainda, e a gente acrescenta objetos a essa seleção, ok? Não vou dar Enter para ele não apagar, mas o ADD e o Remove,
eles funcionam praticamente em conjunto. Quando você seleciona, você está sempre no modo ADD, né? Sempre que você entra numa seleção de objetos, não importa a forma que você selecione, você vai estar sempre no modo ADD, né? Você pode adicionar objetos àquela seleção de várias maneiras diferentes. Agora, quando você entra no Remove, você passa a remover tudo que você está clicando, tudo que você está selecionando ali, você está removendo da tua seleção. Para voltar ao modo ADD sem precisar sair da seleção, sem perder aquela seleção, basta você digitar o ADD novamente. Aí você retorna ao modo adição na seleção de objetos. Tá? Vejam bem, a gente está no processo de selecionar objetos. Só depois, se você der Enter, se você prosseguir no comando, é que você vai efetuar o comando naquela seleção que você fez. Ok? Bom, nós temos aqui embaixo duas formas muito utilizadas no Windows, né? No AutoCAD, perdão, que é o modo Window e o modo Crossing. Tá? Vocês já usam, se bobear, esse tipo de seleção sem perceber, tá? Eu vou selecionar aqui no modo Window, né? E aí você vai ver aqui que tem uma ordem, né? Do P1 para o P2. E o modo Crossing é o contrário, do P1 para o P2, inverte a direção. Então, eu faço o Window da esquerda para a direita, e eu faço o Crossing da direita para a esquerda. Se vocês observarem, a seleção é a mesma. Ó. O tracejado e as bolinhas passam exatamente na mesma posição. Só que a resposta de seleção para o Window vai ser diferente da resposta de seleção para o Crossing. Ok? Então, vou fazer pelo Erase, Select Object, eu vou selecionar aqui, ó, deste canto para este canto aqui, tá? E aqui embaixo eu vou selecionar deste canto para este canto aqui, ok? Então, vamos lá. Select Object, e aí eu vou pegar daqui para cá, ó, botar em cima do tracejado, e aí vocês vão observar ali o resultado. Quais as bolinhas foram selecionadas. Ok? Não vou dar Enter. Vou exemplificar outra seleção. Agora, da direita para a esquerda. Ok? E aí eu tenho o modo Crossing, e aí eu tenho outros objetos selecionados. Embora eles pareçam idênticos, a gente pode ver que o que ficou selecionado no Window foram somente as bolinhas vermelhas que estão ali marcadas. E o que ficou selecionado ali no modo Crossing foi somente aquelas bolinhas vermelhas que estão embaixo, né? O que a gente pode concluir? O Window lembra janela. Então, o que você quiser selecionar precisa estar dentro dessa janela que você fez, dentro totalmente. Se você só passar por uma parte do objeto, né, sendo o modo Window, né, vocês viram que ficou azul, ele não vai selecionar, tá? Então, aqui, ó, mesmo eu fazendo cruzamento de alguns objetos, e aí a forma de seleção é azul, para diferenciar do Crossing, eu não consigo a seleção desses objetos que não ficou totalmente dentro da área de seleção. Tá? Agora, já no modo Crossing, né, que seria da direita para a esquerda, eu posso fazer ali apenas o cruzamento de alguns objetos, ó, a área de seleção apenas cruza alguns objetos, e aí ela é verde para diferenciar do modo Window,
para você saber que você está selecionando no modo crossing, tá? E aí a gente não precisa ficar decorando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é só fazer e ver que tem diferença na cor, tá? E aí nessa forma aqui, eu posso cortar alguns objetos que eles entram na seleção, tá? Então a gente já fazia muitas vezes essa forma de seleção, alguns até repararam na cor, mas nunca tinham identificado, né? Essa característica da forma de seleção de um window, que todos os objetos têm que ficar dentro da seleção para serem selecionados. E o modo crossing, que você pode cortar alguns objetos, que se a área de seleção cortar algum objeto, ele vai ser incluído também nessa seleção. Ok? Aqui do lado eu tenho uma forma parecida, só que não é uma forma regular, né? Uma forma quadrangular aqui regular. Eu vou usar uma forma poligonal. Mas da mesma forma, eu vou ter o crossing com uma forma com área de seleção poligonal. E eu vou ter aqui embaixo o window com uma área de seleção poligonal, tá? Então, o que que vem a ser isso? A forma crossing, a gente sabe que eu vou conseguir cortar, né, o objeto e ele vai ser selecionado. A forma window, eu tenho que englobar o objeto totalmente dentro da área que eu quero. Então, quando eu entrar lá no Erase, para mim usar essa opção Crossing com Polygon, W com Polygon, ou seja, uma forma poligonal com Windows, uma forma poligonal com a forma Crossing, eu tenho que digitar a opção CP para Crossing Polygon e WP para Window Polygon. Então, eu digitei lá embaixo CP, que é Crossing Polígono. Então, eu vou selecionar na forma poligonal, sendo que Crossing, ou seja, eu vou clicar para fazer o meu polígono de seleção. E esse polígono que eu estou fazendo, ele é um polígono crossing, ou seja, ele pode cortar os objetos. Ele não precisa englobar totalmente os objetos. E os objetos que ele cortar, como vocês estão vendo ali, algumas bolinhas não estão inteiramente dentro da área de seleção, elas vão ser selecionadas também. Ok? E aí, se eu der Enter ali no Erase, ele vai apagar esses objetos selecionados, tá? Vou fazer agora o Erase com a forma poligonal para o Window. Então, Erase, e eu tenho que chamar essa opção, tá? Que é a WP, Window Poligonal. E aí, ele vai permitir que eu faça aqui, ó, o meu Window poligonal. E você vai falar assim, poxa, mas não tem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Não tem, porque você já está entrando na opção. Você está determinando que é Crossing poligonal, Window poligonal. Então, você pode clicar na mesma ordem, só que vale que na forma Window, os objetos para serem selecionados precisam estar totalmente dentro da área que você fez. Então, ele só vai selecionar ali aquelas 3 bolinhas que ficaram totalmente dentro. Aquela ali de baixo, que está passando ali em cima, não entra na seleção, porque é a forma Window. Ok? Então, eu posso fazer a forma normalmente, né? Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Aí, eu não preciso entrar em subopção nenhuma. Essa forma aqui, ela já é identificada pelo Windows quando você faz. Essa subopção, no Select Objects, você tem que pedir CP para Crossing Polygon e WP para Window Polygon, para ele saber qual é a forma que você vai usar de seleção. Uma outra forma que você precisa pedir também é o Fence, é a forma de corte, né? Você pode fazer uma linha aqui, ó, uma linha de seleção,
tá? Quando você pede essa opção Fence, ele vai permitir que você faça essa linha de seleção. Aonde essa linha passar, os objetos vão ser selecionados. Isso é muito legal para a gente não precisar tirar alguns objetos da seleção, né? Então, quando eu entro lá no meu comando Erase para selecionar, se eu pedir a seleção, a opção Fence, ele vai permitir que eu faça aqui, ó, uma line. Aonde essa line passar, os objetos vão ficar selecionados. Então, pode ser uma line em zigue-zague, pode ser uma line de contorno no formato de U, no formato de V, no formato de Z. E aí você vai definir o formato da sua line por cima de que objetos você vai passar para que eles sejam selecionados. Ok? É uma outra forma muito também legal de seleção, né? E eu tenho aqui, ó, o Previews. O Previews também é uma forma maneira de usar, tá? Eu posso ter aqui o meu objeto, né? Desenhado, faltou um objetozinho aqui, não tem problema. O Previews é o seguinte, eu posso fazer uma memorização da minha seleção, tá? E essa memorização ela é feita dentro do Select Object, tá?